Esta é a edição número 37 de maio de 1980 do Tex Mensal, segunda edição. É assim que a grande maioria conhece esta edição. No entanto, para mim, esta edição me lembra uma tarde em que eu estava no quintal de casa, ainda criança, e meu pai chegou do trabalho. Meu pai era telegrafista dos Correios e também exercia a profissão de armeiro. Eu cresci vendo meu pai consertando armas e as testando, dando tiro no fundo de quintal de casa. Ele entrou e estendeu a mão para mim, dando-me esta edição para minha coleção. Eu já colecionava e aguardava esta edição que tinha sido recém-chegado às bancas. A diferença desta edição para muitos, e para mim em particular, está em algo chamado memória afetiva. São as boas lembranças que eu guardo com carinho aqui dentro. E são essas lembranças que têm motivado muitos leitores, colecionadores, fãs de Tex e que nós vamos falar um pouco neste vídeo. Olá pessoal, eu sou o Eros, você está no canal Colecionismo Tex e neste vídeo eu quero falar um pouco de memória afetiva, justamente por ser ela a responsável pelos colecionadores e sua paixão pelos gibis. Obviamente que eu falarei aqui em termos de Tex, mas o que eu falar serve para todas as coleções e não só de gibis. Memória afetiva são memórias boas. Memórias que nos reportam a momentos bons da nossa vida. Pode ser que aquelas épocas até tenham sido difíceis, mas as lembranças que trazemos delas nos enchem de saudades e nos reportam sim a uma felicidade. Muitos colecionadores de Tex estão vinculados ao personagem por esta memória afetiva. Esta memória afetiva que os une a momentos que já se passaram, de um passado distante, a construções urbanas que já se modificaram com o tempo, a pessoas queridas que já partiram e não estão mais neste mundo. Quando eu vejo a capa desta edição, eu imediatamente lembro do meu pai. E meu pai é falecido há muitos anos. Mas, no entanto, esta capa é como se o trouxesse novamente à vida e, mais do que isso, trouxesse à infância este homem que aqui está. Isto faz, a nível de saúde, um benefício ao colecionador imenso, porque vinculado a um passado em que ele era jovem, em que ele ainda era cheio de saúde e entusiasmo, o cérebro reconhece aquele momento e libera uma química compatível àquele momento. Então essa química, que nós podemos chamar de química da felicidade, vai fazer com que nós nos sintamos bem e até nos sintamos mais jovens, como que em um processo de rejuvenescimento mental e até físico por conta desse bem-estar, desta ebulição química que ocorre através das nossas lembranças.
há uma atualização. Então, esta memória afetiva ela faz bem, e este fazer bem faz com que a pessoa queira mais daquilo. E esta é a gênese de muitos colecionismos. Há alguma coisa neste bem todo que possa trazer prejuízo? Há, quando a pessoa é impelida pela sua memória afetiva, tenda a se fixar naquele ponto exclusivo da sua memória afetiva. Eu vou dar um exemplo que eu já estou dando aqui da minha pessoa. Então, se eu determinasse para mim que Tex é este período, eu seria um colecionador exclusivo de Tex da editora VEC. Ficaria fixado a desenhistas históricos do Tex. Geralmente, os colecionadores da minha idade têm maior simpatia por Galep, Titi, Fusco, Nicolò, Leteri. E começa a ter uma antipatia por novos desenhistas. Aqueles desenhistas de um período de transição desse momento que eu estou falando, né? Que seria Civitelli, Villa, Monte. Esses desenhistas, eles acabam sendo bem aceitos até por não transformarem demais a fisionomia de Tex. Agora, quando aparece o desenhista que se apresentou na coleção mensal com o pseudônimo de Gilbert, que é o grande Alberto Giolitti, ele teve, embora fascinante a sua estrutura artística, ele teve a ousadia de criar um Tex com uma feição completamente diferente do padrão quadrado fisionômico dos demais desenhistas. Quadrado, aquele rosto quadrado, né? Queixo largo. Quando ele altera isso, ele impacta exatamente a memória afetiva do fã do personagem. E o fã passa a não reconhecer o seu personagem naquela nova apresentação artística. A arte do Tex, ela é a própria expressão do personagem. Ela é a vida do personagem. E ela é muito sensível nas interpretações pessoais de cada leitor. Então, os leitores mais antigos tendem a ter uma maior resistência ao personagem atual, pelas suas múltiplas facetas, especialmente quando, a partir da iniciativa do Albo Speciale da Itália, o Tex Gigante, é convidado artistas de fora, e inclusive artistas que têm um traço caricato. Essa apresentação caricata do Tex o afasta dos fãs antigos justamente pela memória afetiva. Consequentemente, há um esfriamento por parte dos antigos fãs. Somente aqueles que conseguem se adaptar, se renovar, perceber as mudanças técnicas e, inclusive, a transformação que levou à extinção, à morte de muitos desenhistas antigos. Quando o fã ele consegue readaptar-se, ele consegue, então, se manter vivo junto com essa longevidade do personagem Tex. Então, a memória afetiva ela pode trazer esse problema. Ela pode trazer uma resistência do colecionador à natural e até necessária evolução gráfica do personagem. Então, por incrível que pareça, há muitos colecionadores antigos que vivem do Tex VEC.
até conseguem caminhar junto com o Tex RGE Globo, e até o início das publicações da Mitos, mas com o aumento dos novos desenhistas, eles vão se esfriando e se isolam numa bolha. Muitos até continuam colecionando, mas já não consomem mais o atual personagem. São resistentes à coleção Tex Willer, são refratários às edições coloridas, odiaram a alteração do formato. Eles passaram longos anos, muitos anos, vendo o formatinho, o papel jornal e o preto e branco. E não conseguem, por memória afetiva, assimilar o formato italiano, o papel offset e as cores. Então, essa paralisação na sua memória afetiva traz esta problemática. Eu não gostaria de encerrar esse vídeo sem falar que é lógico, como eu, existem vários colecionadores antigos que se adaptaram e que os novos leitores e fãs do Tex criam as suas próprias memórias afetivas com coleções modernas. Então a memória afetiva texiana, ela é comum a todos os fãs de todas as épocas. Então este engessamento em um determinado período do personagem é nocivo. É nocivo, inclusive, quando se passa a tecer, através da internet, críticas exageradas contra o atual panorama editorial. Antigos colecionadores têm a sua memória afetiva ligada, inclusive, às bancas de jornaleiros. No entanto, a revolução tecnológica fez com que as bancas se tornassem obsoletas na distribuição e tudo passe à internet. E há uma resistência dos saudosistas por não quererem se adaptar a esse mecanismo da internet. Observe que eles usam a internet e as redes sociais para criticar as mudanças atuais do personagem, mas não tem o mesmo empenho de usar a internet para fazer as compras do novo produto, porque eles não têm interesse nesse novo produto texiano. E é lamentável. Hoje em dia há uma produção fenomenal, muito bem apurada e belíssima de Tex. E eu convido a todos os antigos como eu que se adaptem, passem a ler essas novas produções. E igualzinho o passado, haverão boas aventuras e aventuras que não serão tão bem aceitas. Mas sempre foi assim. Tex está vivo porque é bom. Se não fosse bom, não estaria entre nós até hoje. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Convido-os a aguardarem o próximo vídeo. Peço que se inscrevam. Procurem ler este conteúdo em forma de artigo no Clube Tex Brasil e mantenham-se conosco no canal Colecionismo Tex, porque muitas novidades ainda vêm por aí. Muito obrigado, forte abraço.